Boa tarde, pessoal. Então, já vamos começar a live, né? Referente a esse setor fiscal, um setor tão importante para nós, empresas, né? E antes de começar a live também, eu quero agradecer a todos pela participação, por ter tirado um tempinho aí para estar nessa live com a gente, tá? E, pessoal, assim que for correndo a live aí, manda uma mensagem fazendo favor, vocês aí na conversa, de que empresa vocês estão falando, para a gente identificar aqui, para depois a gente entrar em contato, para a gente trocar uma ideia, tá joia? E hoje a live é setor fiscal, um setor tão importante para todos nós, né? Empresas, e onde, desde o começo do processo do fiscal dentro da empresa, onde tem desde o cadastro dos produtos, informações fiscais dos mesmos, né? Tipo NCM, CST, alíquota de IPI, né? Como que eu vou fazer essa configuração, certo? Depois, natureza de operação, onde que eu vinculo a natureza de operação, qual o CST que eu vinculo, CFOP, né? Para não ter nenhum problema futuro, né? E estamos aqui com o nosso parceiro, o Juliano, da Prime Consultoria. Ele é aqui de Alfenas também, é nosso parceiro há bastante tempo. Então, ele vai estar aqui ajudando e conversando com a gente, dando uma pincelada aí por cima, referente a essa questão. Tá joia? E, Juliano, boa tarde. Né? Pode fazer a apresentação pessoal aí e falar um pouco também dessa área aí tão importante para todos nós, né, Juliano? Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano, nosso escritório é sediado aqui em Alfenas, na assessoria. Nós estamos no mercado já apresentando um pouco a minha empresa para vocês há aproximadamente 14 anos. Somos especialistas no ramo vidreiro, tanto na parte de têmpera quanto na parte de loja, né, vidraçaria mesmo. Já atuamos com têmperas em praticamente 4 estados no Brasil, então a gente não tem problema aí com regionalização. E a gente está aqui para ajudar vocês aí, tirar umas dúvidas, ajudar todo mundo a sair um pouquinho mais fiscal daqui, tá bom? Vamos lá? E nisso, pessoal, com esse assunto, nós vamos aqui realizar umas perguntas aqui, o Juliano vai explicar um pouco, né? E vocês podem também já estar levantando uma mão aí, que a Sueli está aqui com a gente, tá? E ela vai anotar o contato de vocês para a gente entrar em contato depois, né? A Prime vai entrar em contato com vocês para trocar ideia referente às suas dúvidas, tá bom? E a gente começar a primeira pergunta aqui, referente ao que pode ser feito, o que fazer, Juliano, para capacitação, né, de emissão de notas fiscais. Certo, pessoal, vamos lá. O Mike falou uma coisa muito importante aí sobre cadastro, né? Toda a parte fiscal, a parte cadastral, ela é de suma importância, né? Os parâmetros do sistema, eles vão vir atrelados a como você fez esse cadastro do seu produto no sistema. Então, um correto enquadramento fiscal quanto às ICMS tributado normal, substituição tributária, as alíquotas de PIS e COFINS, tudo isso vai influenciar muito aí na legalidade aí do teu documento fiscal emitido. Então, o primeiro passo da capacitação é conseguir compreender melhor os documentos fiscais que a gente recebe. Então, vamos colocar aí na posição de têmpera, eu fiz a minha compra do vidro cru aí, eu consegui observar dentro das notas fiscais se o produto ele é tributado, se ele é um produto ST, entender se o meu estado, o ICMS é substituição tributária ou não, para a gente conseguir, através disso, cadastrar os nossos produtos corretamente para garantir uma conformidade na hora da emissão. Então, a gente vai tratar, assim, dentro do ramo, a gente trata, primeiramente, com as notas de compra, que são as notas de entrada, são tudo que a gente adquire dos nossos fornecedores, e as notas de saídas e NFCE, que são as notas de venda, e as vendas, NFCE são as notas de cupom, venda direto para o contribuinte, né, para o cliente, perdão. Além disso, também é interessante a gente se manter sempre atento às questões de tributação na hora da venda, né? Além do tradicional ICMS, PIS e COFINS, nós também temos a aplicação para a empresa de lucro presumido real, o DIFAL, quando é venda interestadual. Então, tanto DIFAL quanto ST, varia aí por estado, né? Então, a gente está sempre atento aí
a conformidade estadual do documento, e tudo isso passa pelo cadastro aí e uma boa base cadastral aí dos seus itens. E a cada estado, né? Lembrando que cada estado aí tem uma alíquota interna Exatamente, diferente aí, né? Nem exatamente. sempre é tudo. E tem uns aí que tem os benefícios fiscais também, né? Sim, sim. Né? Quando a gente fala alíquotas de ICMS, principalmente, né, que é de regularidade estadual, né, varia de estado a estado. A gente vai ter estados onde a gente vai ter alíquota de 17, 18, 25, e também vão ser estados que o vidro, por exemplo, é substituição tributária. Hoje no Brasil, se eu não me engano, é quase 50%, né? Os estados são ST. Então, é interessante a gente estar sempre atento a correta lançamento da nota fiscal, além de gerar conformidade fiscal, me gera economia financeira, né? Uma tributação incorreta ali pode resultar em pagamento duplicado, pagamento incorreto dos impostos aí, trazendo prejuízo também para o bolso, né? Certo. Igual aqui, tem gente que tá nos assistindo que pode ter, né, a sua empresa aí que é de um regime tributário do lucro real, outras pessoas aqui estão no lucro presumido. Então, nessa questão de migração de regime tributário, né, quando ser feito, o que é a análise que a contabilidade faz para verificar esse procedimento aí para passar para um outro regime? Olha, então, a migração de regime, ela tem que passar por uma análise fiscal aí, de entender as diferenças de cada um muito bem apurada, né? A gente vamos tratar como Simples Nacional um regime de entrada, né, bem inicial para quem está começando, onde a gente tem uma tributação simplificada, com isso vai gerar um compliance menor, né, para a parte fiscal da empresa, é um pouco mais tranquilo de se trabalhar. Mas nem sempre ele vai valer a pena, e até sempre a gente não vai poder entrar por conta da limitação de tributação, né? A limitação do Simples Nacional, ela ocorre de 4,8 milhões no ano. Mas mesmo entrando dentro desse leque, nem sempre o Simples Nacional vai ser o mais vantajoso. É preciso estar sempre atualizado aí com estratégias fiscais. Hoje, né, vamos colocar, a gente tem que datar sempre 25 como uma data de corte aí, quando a gente fala em regime especial, por conta da reforma tributária que vem aí. Então, às vezes, alguns regimes, principalmente na parte de indústria, concedem alguns benefícios muito bons, que precisam ser analisados antes de tomar uma decisão de ficar ou não no regime. Vou falar de uma forma bem simples, né? O lucro real ele tem muita valia para empresas que possuem uma margem de lucro menor, porque a apuração do lucro real ela ocorre em cima do lucro efetivo da empresa. Então, se a tua margem for, eu tenho uma empresa que vende muito, mas eu vendo um pouco mais barato para garantir uma venda mais escalonada, né, mais alta, então minha margem é mais baixa, talvez de lucro real vale a pena para você. O lucro presumido, tanto quanto o Simples Nacional, eles apuram sua tributação em cima do faturamento. Então, a gente vai estar muito atrelado a quanto eu vendo para saber quanto eu pago, né? Enquanto no real a gente tem que ter essa variável aí de venda e despesa. No mais, é importante a gente estar a conformidade dos livros fiscais, dos números fiscais, é importante para essa tomada de decisão, porque eu preciso entender o meu custo corretamente, eu preciso entender as minhas despesas corretamente para tomar uma decisão sensata, correta, né? Uma vez que as migrações de regime elas ocorrem de forma anual, é sempre em janeiro, então a gente não pode trabalhar um mês de um jeito, eu vou trabalhar um mês no presumido que vale a pena, e o mês seguinte não vale a pena, eu vou migrar para o real. Não. A aplicabilidade ela vai por um ano. Então, é muito importante aí que a gente, trabalhando, posso falar da minha experiência, né, uma contabilidade bem consultiva, bem próxima do cliente, vai gerar um maior entendimento dos números da empresa para tomar uma decisão correta e acertada, buscando uma redução do impacto financeiro e tributário. Essa análise aí, então, geralmente faz no começo do ano, final do ano. Eu vou te falar, Mike, que a gente começa a estudar um ano antes. A gente, essas migrações, principalmente quando a gente está falando para lucro real. Porque o impacto, como ele pode ser muito alto, a gente precisa fazer essa análise bem antes para que a gente possa fazer uma migração saudável e que não dê 2 meses a gente esteja pagando mais do que a gente pagava.
Então, é importante que a gente analise números dos anos, fazemos sempre uma análise horizontal e vertical, né, dos últimos períodos, para entender se no ano, por exemplo, de 24, o lucro real teria valido a pena para mim? Não, não valia. Então, existe uma grande variável, como as vendas elas crescem de forma um pouco mais linear, as despesas também são lineares, que a gente entenda que o ano de 2025 vai ser um pouco similar, talvez com um aumento aqui e ali. Então, eu preciso fazer essas análises. Em anos anteriores, a gente fala sempre em pelo menos 6 meses de análise para que a gente possa fazer uma migração de presumido para real. Do simples para o presumido, muitas das vezes ela ocorre principalmente por critérios de desenquadramento do Simples Nacional. Uma vez que ele é muito vantajoso tanto na indústria quanto no comércio, né, o Simples Nacional. Como a gente tem trazendo em números mensais para ficar mais fácil, aproximadamente R$ 400 mil mensais, a gente já não consegue ficar no Simples Nacional, a gente precisa, geralmente a gente desenquadra não por querer, mas sim por obrigatoriedade. Mas também é muito importante fazer uma migração saudável do presumido para que a gente não sinta no bolso aí no ano seguinte os impactos que foram da migração. Certo. E, pessoal, a gente está fazendo as perguntas aqui, e vocês também podem fazer as perguntas aí no chat, tá? Por favor. Se tiver alguma dúvida, né? Às vezes é bom trocar uma ideia aqui com outra contabilidade. E qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem aí, por favor, que a Sueli vai estar anotando o nome de vocês. A gente vai entrar em contato e pegar o telefone de vocês, que aí o Juliano vai entrar em contato com vocês para trocar essa ideia, né? Tirar dúvidas ou qualquer outro detalhe que vocês tenham aí referente à empresa de vocês, tá bom? E continuando com as perguntas, a próxima é até referente à geração de arquivos, certo? Quais são os cuidados para a gente fazer a geração dos arquivos referente ao Sintegra, né? O SPED fiscal e o SPED contribuição também, né? Quais são esses procedimentos aí a serem feitos para fazer essa geração? Vamos lá. Então, os SPEDs, eles sintetizam toda a relação de faturamento e compra da empresa dentro de um arquivo único. A gente pode colocar assim que ele pega as nossas notas e planilha elas, para eles conseguirem enxergar melhor como foram as nossas operações. Essa pergunta ela vai de encontro muito com a primeira, onde falava da conformidade das notas fiscais, porque o SPED, muitas das vezes, ele vai ser um dedo duro, ele vai apontar onde você está errando. Onde eu estou colocando, por exemplo, uma nota que eu tenho um produto que é tributado pelo ICM, e na hora do meu SPED esse produto é ST, então ele vai apontar. Então, existe uma necessidade de uma atenção em conformidade à geração desses arquivos. O que a gente gera nesse arquivo é o que o governo vai ver também. Então, de suma importância, de nossa responsabilidade, a geração em conformidade, né? Atenção aos cadastros, mais uma vez, a gente vai ser muito reincidente nessa questão de cadastro, que é o mais importante. O sistema, ele gera tudo em formato de tabela e vai jogar lá na mão do governo para poder fiscalizar. Outro ponto também que você falou de inventário, é muito importante um acompanhamento próximo aí dos estoques e da geração do inventário. A maioria das indústrias aí, isso varia do estado também, pessoal, mas já estão obrigados à entrega do bloco K, que vai dentro do SPED fiscal, onde ele mostra todas as movimentações de estoque quanto à produção, desde a matéria-prima até o produto acabado vendido. Existe uma informação dentro do bloco K que chama de transformação, né? Que é onde ele agrupa os itens e todos os insumos que foram nele aplicados para a transformação do produto final. Então, eu estou falando eu compro meu vidro cru e transformo ele em temperado, tudo que foi apropriado nele. Essas chamam ordens de serviços, desculpa, estava me recordando aqui, elas podem ser cobradas por fiscais de ser enviados dentro do bloco K. Então, mais um ponto que a gente tem que pensar na conformidade aí das declarações, porque a não entrega das OS corretamente dentro do sistema é passível de multa.
Então, igual a gente conversa aqui com o pessoal, né? Toda a implementação que nós começamos aqui, a gente bate muito firme na tecla de cadastro, né, Leandro? Porque os produtos, cada um tem uma alíquota diferente, né? De IPI, às vezes pode ter uma alíquota diferente de IPI, CST diferente, né? Onde que eu vou vincular esse produto? E NCM também, o SEST. Então, é de suma importância, né? Cadastros corretos. Porque fazendo o cadastro desde o começo ele correto, lá na frente não pode, né? Nenhuma divergência referente a questões de multas, né? Futuramente aí quando a Receita consegue fazer essa análise dentro da empresa e verificar alguma coisa, algum processo divergente, né, Juliano? Realmente, tem que bater muito na tecla aí da questão de cadastro, de suma importância, validar muitos itens quando a gente põe dentro do sistema, a gente tem que estar pleno favor para trabalhar com eles, né? A exemplo que você deu, Marco, do IPI, né? O vidro lapidado, ele é 6,25, o temperado, ele é 12, pouquinho, 11, pouquinho. O espelho é 15. Então, qualquer diferença disso aí, imagine uma planilha de Excel, que é o que eles têm na mão. Se eles filtrarem o NCM de espelho lá e não tiver com 15, eles já podem taxar na hora, porque está explícito dentro da tabela TIP, né, que é a tabela do IPI, qual que é o valor do espelho é 15% de IPI. Então, a gente não tem muito como fugir. É cadastrar corretamente, trabalhar com conformidade. A gente também falou do SPED fiscal, mas o contribuições que você citou também, as alíquotas de PIS e COFINS também alteram de um regime para outro, né? Então, no lucro presumido, de forma mais básica, a gente tem 0,65 no PIS e 3 no COFINS, e no real a gente tem 1,65 no PIS e 7,6 no COFINS. Então, também é outro ponto de atenção aí para gerar conformidade nas entregas. Certo. E a outra pergunta que a gente, conforme a gente está conversando, é como pagar menos imposto, mas de forma legal, certo? Que aí essa é a análise feita, né? A análise feita pela contabilidade para verificar sobre esses impostos aí, como que pode ser feito essa diminuição de imposto, né, Juliano? Como ser feito? Vamos lá. A gente está falando aqui de elisão fiscal e não evasão, né? A gente conseguir reduzir a nossa tributação dentro da norma. Então, tudo isso passa por uma atividade contábil consultiva, né? Conhecimento das operações, regularidade nas entregas e montagem de uma estratégia que vai se enquadrar com o teu negócio. A pergunta 2, que fala de regimes tributários, a segunda pergunta que você me fez, ela é um ponto muito importante, onde a gente vai analisar aí se o teu regime é o mais adequado para você, fiscalmente e financeiramente, mas tem outros pontos assim quadrados. A gente pode fazer uma análise em quais fornecedores eu devo comprar, alguns fornecedores para empresas de real e presumido, por exemplo, fornecedores do Simples Nacional geram créditos inferiores a empresas que vendem como presumido real, então às vezes eu pagar um pouquinho mais caro em um produto, eu vou ganhar mais ali no final. Então, tudo isso tem que ser bem desenhado, bem detalhado para uma assertividade aí e a gente conseguir reduzir o nosso imposto de forma legal, a gente não deixe nenhum rastro, nenhum rabo para trás aí, para que possa nos causar problemas futuros. Mas tudo isso vai de acordo aí, andar de mão dada aí com o teu contador, né, com a tua consultoria, que vai te falar, olha, isso aqui que a gente está fazendo está dentro da legalidade, a gente pode tocar, e o que não está, a gente tem que entender a questão de risco que a gente pode ter de qualquer tipo de informação incorreta que seja informada, seja lançada, né? Mas de forma prática, o quê? Alinhamento, né, das suas intenções, né, com a sua empresa, junto ao seu contador, pensar, saber o rumo que você quer seguir para ela. Eu consigo imaginar aí um crescimento um pouco mais fora da curva, né, um pouco mais alto, então eu já preciso me planejar para anos futuros, ou não, eu tenho um crescimento mais linear, eu sou uma pessoa um pouco mais conservadora, né, eu prezo mais pela minha entrega atual, eu não perder o que eu tenho. Então, tudo isso vai muito de encontro aí com um alinhamento expectativa, entrega, contabilidade e gestão. Sim. E é um setor bem complexo, né? E você tem que analisar várias coisas, várias informações, igual a gente está comentando aqui, desde de produtos, cadastros,
informações fiscais mesmo, se eu estou emitindo as notas corretas, né? Eu estou fazendo uma nota para outro estado, estou fazendo um CFOP correto, porque isso tudo no finalzinho ali vai fazer uma diferença, se estiver fazendo diferente, estiver fazendo errado, né? Sim. E a gente vai falar assim, é um ramo muito complexo, né, difícil, mas o fato de ser complexo, a gente tem que sempre utilizar aí a política do meio copo cheio e meio copo vazio. Isso é difícil para cá, é difícil para todo mundo. Então, isso impacta a mim e impacta os meus concorrentes. Então, quanto melhor assessorado, quanto mais próximo você tiver aí, melhor vão ser os resultados. A complexidade, ela também gera brecha. Então, é conseguir também atacar essas brechas, né? Isso a gente nem pode ser considerado brecha, mas vários estados possuem incentivos fiscais, como regimes especiais, por exemplo. Existem regimes que fortalecem a venda para PJ. O que ele busca? Diminuir a informalidade do vidraceiro que trabalha como pessoa física. Então, se eu trabalhar com a venda mais forte como PJ, eu vou ter uma redução tributária bem significativa no ICMS. Então, é realmente um alinhamento, né? A gente entender bem a tua empresa, entender bem a tua carteira de clientes, né? Como que vai ser, a gente imagina o futuro, para tomar decisões centradas aí que vão gerar um impacto positivo para a empresa. Certo. E a gente está vendo aí, né, já é um assunto, já está bem adiantado, já está conversando aí, mas nada ainda já fixado, né, referente a essa nova reforma, né, Juliano? O que vai ser o impacto, né, pelo que você está vendo, você já está estudando, a gente estava conversando um pouco ali, né, você já está estudando o que já está sendo conversado lá, né, você já está bem a fundo, mas nada ali já tá batido o martelo. Hoje é aquilo que está ali, aquela conversa, mas amanhã já é outra, né? Igual o setor fiscal também, né? Hoje, você paga um imposto aqui, é uma lei, mas no outro dia a Receita já solta uma lei que já é para essa semana, então tem que estar, a contabilidade tem que estar muito mesmo afiada ali, tá bem estudada, tá bem atualizada esse procedimento, né? E referente a essa reforma tributária aí, para o setor de brejo, né? Qual que vai ser o impacto para esse ramo de atividade? Vamos lá. Então, a questão da reforma aí, que vem para dar uma... Eles estão procurando organizar tudo, mas vai dar uma bagunçada primeiro, né? Então, a gente tem que entender primeiro que as mudanças, quando vem parte do governo, elas sempre têm algum intuito. Vamos colocar dois deles aí. Um é diminuir a burocracia, que posso falar para mim como contador, para o empresário é maravilhoso. Diminuir a burocracia, diminuir realmente trabalho com coisas que são muito mais realmente papelada e te deixar com tempo para focar no teu core de negócio aí, né? Então, essa parte da redução, dessa melhoria em burocracia é muito boa. E eles querem algo mais. O que é? A intenção é aumentar a contribuição. Como que isso ocorre? Incentivando mais empresários a estarem legais. A reforma tributária, ela gera alguns pontos dela, tem a intenção de trazer empresas a negociarem com empresas. A exigência do documento fiscal ser cada vez mais forte. Então, essa questão que todo mundo já deve ter ouvido falar, acredita imposto ou não acredita imposto? Na reforma tributária, por exemplo, um assunto que já consta lá, a gente vai se acreditar imposto de tudo. Então, imagina, se eu comprava algo sem nota fiscal, eu não vou querer mais, porque quando eu compro com nota, eu tenho direito a crédito. Então, isso vai me gerar, eu diminuo a minha contribuição aqui no final, que sou eu têmpera, eu vidraceiro, mas eu aumento lá para o meu fornecedor pequenininho, que me vende algo sem nota e agora ele não vai ter mais como. Por quê? Para mim não é interessante trabalhar com um cara que não utiliza nota. Então, esse é um ponto de muita atenção aí. A redução, vai ter mais previsibilidade de faturamento aí com a IVA, né, com toda a tributação vai reduzir. Um ponto negativo nisso tudo vai acabar com todos os regimes especiais. Não sei como o Estado vai lidar com isso ainda, porque é uma forte fonte de arrecadação deles, então
Ainda há discussões no tema, mas tudo indica que vai acabar 100%, então é algo para se ficar atento. Mas, de modo geral, a gente tem, saiu a reforma, mas estão tendo muitas emendas constantes, né? Então, o que acontece? Vai mudar muita coisa ainda. É interessante, Amar, que a gente possa estar falando com o pessoal, hoje a gente está em maio, mas que talvez um novo encontro em outubro, novembro, quando as coisas vão estar um pouco mais sólidas, né? Para a gente ter certeza de tudo que vai impactar e preparar a mudança aí, que eu acho que vai dar uma chacoalhada aí. Eu acho que os primeiros meses aí vão ser um pouco conturbados, mas assim, não tem para onde fugir, pessoal. A gente vai ter que adequar e trabalhar dentro da norma aí. Mas eu vejo com bons olhos, a princípio. Eu vejo com bons olhos. Hoje, o mar fiscal aí que a gente nada, muito burocrático, essas chances de, eu vejo muito assim, a chance de erro é muito grande. Então, a reforma, como ela busca simplificar muita coisa, então ela tem uma grande vantagem, né? Que se a gente errasse, é porque a gente quis, e não como algo acidental, né? Então, eu vejo com bons olhos. Novamente, eu quero agradecer vocês, tá? E a gente vai mandar mensagem para todo mundo que participou. E isso, a gente vai entrar em contato e vou mandar o contato do Juliano a seguir, tá joia? Porque quem tiver dúvida, quem quiser trocar ideia com o Juliano, né, Juliano? Ele vai estar à disposição, vai entrar em contato com vocês, vai aprofundar mais na empresa de vocês, verificar a questão de regime e vai fazer essa análise mais profundamente aí, tá bom? Então, muito obrigado novamente, tá? A todos que tiveram um tempo aí com a gente e até o próximo webinar.